Olá, boa tarde. Mais agilidade e eficiência no Tribunal de Justiça de Goiás. O tribunal adotou o balcão virtual. Advogados, procuradores e as partes dos processos podem acessar de forma remota e imediata os serviços oferecidos pelas unidades judiciárias do Estado. A importância da iniciativa é um dos assuntos de hoje. Vamos agora aos outros. Governadores se reúnem para discutir a defesa da democracia. Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública para debater a Política Nacional de Educação Especial. E ainda enfrentamento à Covid-19. Com a autorização da Justiça, Polícia Federal e Controladoria Geral fazem operação em Fortaleza, no Ceará. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizam a Operação Cartão Vermelho 2. A ação tem como objetivo combater o desvio de dinheiro público na gestão do hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Cerca de 35 policiais federais e 8 servidores da CGU cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Ceará, e em Brasília, no Distrito Federal. Os endereços são de servidores e empresários acusados de cometerem crimes de corrupção, desvio de recursos federais e fraude em licitação. O material apreendido na operação de hoje vai ajudar os policiais a entenderem o fluxo financeiro dos suspeitos. Os investigados podem responder por vários crimes, como fraude à licitação e peculato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao habeas corpus impetrado em causa própria pela cúpula da CPI da pandemia. Os senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros. Os parlamentares noticiaram supostas ilegalidades cometidas pela Polícia Federal por meio da abertura de um inquérito para apurar a divulgação de documentos sigilosos no âmbito da CPI. Para o ministro Fachin, apesar dos argumentos apresentados pelos senadores e do legítimo temor de existência de uma investigação não supervisionada contra eles, não há elementos concretos que indiquem ilegalidade ou abuso de poder. E daqui a pouco, às 14h, começa a audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir a Política Nacional de Educação Especial equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O encontro foi convocado pelo ministro Dias Toffoli para reunir informações que vão embasar o julgamento de um processo sobre o tema. Narayama é mãe do Ricardo, de 7 anos. Quando tinha quase 3, ele foi diagnosticado com autismo depois de uma saga da família com várias consultas médicas. Narayama já tinha percebido que o filho apresentava comportamentos diferentes. Eu, como mãe, eu percebi desde muito cedo, porque como eu já tinha um outro filho, eu percebia na falta de... A gente não tinha uma interação, assim, uma troca. Na época, a família morava no exterior. E a condição da criança foi uma questão delicada quando eles decidiram voltar ao Brasil no fim de 2018. A maior dificuldade foi encontrar uma escola que acolhesse o garoto. Narayama procurou mais de 10 instituições de ensino. Eu fui em todas as escolas que diziam que eram inclusivas, Escolas que vendiam a ideia de que venha, traga teu filho. E eu falava, é essa escola aqui que meu filho tem que estar, Aí chegava na escola e falava do meu filho, aí falava, claro, tal. Aí quando eu levava o meu filho, de repente passavam uns dias e não tem vaga. A dificuldade de encontrar uma instituição é apenas um dos problemas na educação especial no Brasil. Há ainda questões como acessibilidade e qualificação de profissionais. Todas essas questões serão debatidas em audiência pública convocada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal.
O encontro terá a participação de especialistas, representantes do poder público e da sociedade civil. O foco é a Política Nacional de Educação Especial Equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O objetivo da audiência é reunir informações para o julgamento de uma ação apresentada em dezembro do ano passado contra o decreto que instituiu a Política Nacional. A norma incentiva a criação de escolas e classes especializadas e escolas e classes bilíngues de surdos, o que, segundo a ação, seria um estímulo à segregação desses estudantes. O ministro Dias Toffoli suspendeu a eficácia do decreto até que a questão seja decidida pelo Supremo Tribunal Federal. O assunto divide opiniões. Os que são favoráveis alegam falta de estrutura nas escolas convencionais para oferecer o atendimento especializado. Mas, para especialistas, a diversidade humana precisa fazer parte das escolas regulares. As pessoas com deficiência, dentro do contexto escolar, elas incrementam a qualidade de ensino, elas fortalecem o propósito do ensino, né, a função sociopolítica da escola, porque vai colocar na prática um processo de inclusão e desenvolvimento de todos. Atualmente, o filho da Narayama estuda em uma escola pública regular e o resultado tem sido muito satisfatório. Para ela, instituições especializadas não são inclusivas e não ajudam crianças com autismo, por exemplo. Tem que ter a inclusão e acho que precisa desse modelo. Eles precisam ter contato com as outras crianças porque está preparando eles para a sociedade, sabe? Esse contato, esse carinho, essa inclusão, esse sentir percebido. E o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal falou sobre educação especial e sobre a audiência pública que começa hoje. Ele foi o entrevistado da 11ª edição do podcast Supremo na Semana. No áudio, o ministro falou sobre a audiência convocada para dar suporte na decisão em que é relator sobre o tema. A audiência recebeu 114 inscrições, mas, devido ao tempo, foram escolhidos 56 participantes com base em critérios de representatividade, especialização técnica e diversidade de opiniões para garantir um debate público e amplo sobre temas ligados a pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. A audiência é por videoconferência. A audiência pública foi marcada porque, inclusive, são inúmeros os amigos da corte, né, que nós denominamos aquelas entidades interessadas no julgamento, que estão, seja de um lado, a defender a ideia da incompatibilidade dessa nova política com o comando constitucional de inclusão, e outras entidades também que defendem que determinadas situações o Estado precisa dar uma educação exclusivamente especial às pessoas com deficiência. O ministro Dias Toffoli citou pesquisa do IBGE e aponta que o Brasil tem cerca de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Ele lembrou que tem uma experiência na família e destacou que o encontro vai ajudar a conhecer outros casos. Essa questão é importante, a audiência pública, porque há graus e graus de dificuldade de relacionamento social. Então essa audiência também é para isso, porque nós temos que ter uma visão geral e ampla. Eu tenho uma experiência familiar com um Down. O Down é muito sociável, ele é muito afetivo, ele gosta muito de abraçar, de beijar as pessoas, de dialogar, né? A maneira possível que eles tenham e que é diferente, às vezes, talvez, de outras deficiências. O ex-procurador Santos Lima, um dos integrantes da Força Tarefa Lava Jato, ajuizou ação contra a União para receber mais de R$26 mil referentes a supostas diferenças de diárias atrasadas que lhe eram devidas desde 2005 por ter trabalhado fora da comarca em que estava lotado. Após o Tribunal Regional Federal, com sede em São Paulo, ter negado esse pedido, a defesa então buscou reformar a decisão no Supremo Tribunal Federal. Mas o plenário virtual, em votação unânime, determinou o arquivamento do recurso e condenou o ex-procurador a pagar à União uma multa de 2% do valor atualizado da causa.
E você vai ver a seguir, Tribunal de Justiça de Goiás adota balcão virtual. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância dessa iniciativa. Até já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. O Balcão Virtual, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, regulamentada em maio deste ano, foi adotado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Com o balcão, advogados públicos e privados, integrantes do Ministério Público e as partes dos processos vão poder acessar de forma remota e imediata os serviços oferecidos pelas unidades judiciárias do Estado. O atendimento é realizado por telefone, videoconferência em tempo real, e-mail ou WhatsApp. Para esse atendimento é necessário o agendamento, que tem o prazo máximo de 5 dias úteis e, em caso de emergências, o atendimento é imediato. A partir dessas 4 formas, o jurisdicionado ou advogado nos procura, pede o agendamento, manifesta o interesse e a gente envia o link para que esse atendimento seja realizado. Aqui na UPJ, no mesmo dia a gente já consegue horário para agendamento nesse balcão virtual. O balcão oferece ainda informações e esclarecimentos processuais relativos a ações em trâmite nas unidades judiciárias do Estado de Goiás e que não estejam disponíveis no site do Tribunal de Justiça ou no sistema de processo eletrônico. Aqui na nossa vara, por exemplo, a gente tem vários familiares que querem saber a situação do processo, então esse atendimento ele acontece mais para as partes familiares do que propriamente para os advogados. Advogados, geralmente, nosso atendimento, eles têm interesse em saber quando o juiz vai designar o júri, e aí a gente faz esse atendimento aqui via câmera, Aí tem dado super certo, surtido bastante efeito. Com o balcão virtual, existe uma maior aproximação do judiciário com o jurisdicionado, que permite o contato de imediato de forma semelhante ao que ocorreria no comparecimento presencial à unidade de atendimento. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Aldo Sabino. Olá, seja muito bem-vindo, doutor Aldo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com todos, todas? Tudo jóia. Muito obrigada, um prazer conversar com o senhor. Falando sobre essa ferramenta que a gente pode colocar aí, economia de tempo, de dinheiro, judiciário cada vez mais próximo do cidadão, cidadania também. É um pacote de tudo isso, né? Exatamente. O balcão virtual ele foi instituído pela Resolução 372 de 2001 do CNJ e no âmbito do Estado de Goiás foi disciplinada e regulamentada por um decreto do desembargador França, nosso presidente, o decreto 1174 de 2021. As unidades judiciárias de todo o Estado já estão preparadas, estão nesse formato do balcão virtual? Desde o mês de abril/maio, a gente iniciou o piloto do balcão virtual e no nosso decreto, esse 1174, a gente instituiu o balcão online, que é uma das modalidades, e o balcão assíncrono, que é por agendamento. O piloto, ele foi no balcão, justamente o balcão online, que é o mais difícil de ser implementado, porque ele substitui justamente o comparecimento da parte fisicamente. Então, como foi dito agora há pouco pelo PJ de família, pela sua representante, é justamente o atendimento no momento. Aqui no estado de Goiás, a gente optou pelo WhatsApp Business, então que é a solicitação pelo WhatsApp. Na sequência, a abertura de uma sala como essa aqui, para a plataforma Zoom, para o atendimento online.
A gente, então, iniciou um piloto com o balcão virtual online, 16 unidades, e todas as demais no balcão por agendamento, que havia solicitação, e no dia seguinte, ou no prazo de 5 dias, havia abertura da sala. Agora, a partir de amanhã, todas as unidades do estado de Goiás receberam webcam e equipamento e treinamento para o balcão virtual online. Todas as unidades da capital e do interior, como se tivéssemos ali um balcão físico, mas sendo acessado pelo WhatsApp e, na sequência, abrindo uma plataforma Zoom para um atendimento mais ou menos como esse que a gente está fazendo aqui. Doutor Aldo, houve aumento da demanda? Como é que está sendo a adesão? Porque é muito mais prático, né? Rápido. A economia de tempo é inegável. A economia é também a segurança, né? Nós estamos num momento de pandemia, mas mesmo que não estivéssemos, né? O advogado, o usuário não gasta estacionamento, o servidor também pode se programar melhor, não é? Então, eu acho que só tem economia, só tem vantagens. Agora, por ser uma ferramenta que está sendo implantada agora, e está sendo, nós vemos publicidade ampla a partir, assim, mais firmemente a partir do mês de julho, ainda não houve um aumento de atendimento, mas eu imagino que na medida em que as partes, os advogados, é sempre bom a gente lembrar, o atendimento não é só para partes, promotores, para os advogados, é para qualquer usuário externo, tá? Desde que não se trate de simples informação processual. Né? Porque a informação processual já está no site, já está no sistema. O balcão virtual é para aquele atendimento olho no olho, que é muito importante nos processos judiciais. Vamos imaginar uma situação que há uma liminar pendente, que o advogado quer salientar aquilo com a serventia para enviar um processo ao exame do juiz, a expedição de um alvará de soltura, ou a expedição de um alvará de levantamento, que seja de quantia, de verba alimentar. O balcão é para essas situações, para a gente substituir o olho no olho físico pelo olho no olho virtual. Doutor Aldo, a gente está falando de todas as áreas da justiça, na esfera civil, criminal, família, ou tem alguma limitação? Exatamente. Todas as unidades judiciárias, cíveis, família, criminal, execução penal, já estão integradas a partir de amanhã ao balcão virtual. É óbvio que, quando a gente conhece profundamente a Justiça Estadual, a gente percebe que o balcão é mais procurado em determinadas áreas. Exemplo, família, juizados especiais, execução penal. Em outras áreas, menos, como as varas cíveis, etc., porque os advogados já têm um acesso muito grande ao sistema e as movimentações são muito claras. Então, o balcão virtual ele tem essa vocação de atender mesmo o usuário naquelas situações de urgência que são compatíveis com esse tipo de demanda, né? Da vara de família, dos juizados especiais ou de outras situações de urgência. Com certeza terão muito trabalho pela frente, acho que a adesão será ainda maior, né, conforme vamos divulgando o balcão virtual. Bom trabalho para o senhor, ótima tarde, até a próxima. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos. E aqui no estado de Goiás nós somos muito empolgados. Eu acho que vai ter economia de tempo para o usuário, mas também uma maior organização interna do Poder Judiciário. É nisso que a gente aposta. Um abração. Um abraço, tchau, tchau. E você vai ver a seguir, Justiça Federal rejeita a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. As informações daqui a pouco, eu volto já. A Constituição é um documento político-jurídico fundante de um Estado. No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 é considerada democrática por ter sido escrita e promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela reflete o espírito da sociedade brasileira que vivia um processo de redemocratização. Ela traz em seu texto princípios políticos e jurídicos que devem orientar as ações dos nossos governantes. Não é verdadeira a informação de que o ministro Alexandre de Moraes teria recentemente determinado o afastamento temporário de 2 auditores da Receita Federal por supostamente investigarem ministros do STF. Essa gravação, que voltou a circular nas redes sociais, é antiga.
Na verdade, o afastamento realmente ocorreu em agosto de 2019. Isso porque os auditores eram suspeitos de realizar indevida quebra de sigilo noticiada em procedimento administrativo disciplinar envolvendo 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes e a advogada Roberta Rangel, mulher do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli. A determinação do ministro Alexandre de Moraes ocorreu no âmbito do inquérito que apura notícias fraudulentas, ameaças e outros ataques feitos contra a corte e seus integrantes. Em novembro de 2019, após os dois serem ouvidos pela Polícia Federal, o ministro então revogou a medida e autorizou o retorno de ambos ao trabalho. Governadores de 24 estados e do Distrito Federal se reuniram hoje pela manhã para discutir a defesa da democracia. Entre os temas pautados para a discussão está o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, protocolado no Senado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na última sexta-feira. Alguns governadores compareceram presencialmente no encontro no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Os outros participaram por videoconferência. Coordenador do fórum, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que o grupo aproveitou a reunião para se posicionar sobre os impasses envolvendo a relação entre os poderes da União. Na última sexta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou ao Senado pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a quem acusa de extrapolar os limites da Constituição. No pedido, Bolsonaro requer a destituição de Moraes da condição de ministro do STF e a inabilitação dele para exercício de função pública durante 8 anos. A medida foi amplamente criticada por entidades do direito e partidos políticos. Em nota oficial, o Supremo repudiou o ato do presidente. O comunicado diz que o Estado democrático de direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecendo o devido processo legal. E que, ao mesmo tempo em que manifesta total confiança na independência e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes, aguardará de forma republicana a deliberação do Senado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirmou que não vê fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para impeachment de ministro do STF. Os partidos políticos também se manifestaram. Em nota conjunta, os presidentes do MDB, DEM e PSDB declararam solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Os políticos lamentaram que, em momento de tão grave crise socioeconômica, o Brasil ainda tenha que lidar com a instabilidade política e com o fantasma do autoritarismo. E afirmaram que o momento exige sensibilidade, compromisso e entendimento entre as lideranças políticas, as instituições e os poderes. O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou sobre o assunto. Em nota, o STJ expressou preocupação com o pedido de impeachment apresentado contra o ministro Alexandre de Moraes no pleno exercício de suas atribuições constitucionais. Para a Corte, a convivência entre os poderes exige aproximação e cooperação, atuando cada um nos limites de sua competência, obedecidos os preceitos estabelecidos em nossa Carta Magna. A Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e a Associação dos Juízes Federais manifestaram repúdio ao pedido. Segundo as entidades, representa um ataque frontal à independência e à harmonia entre os poderes, conforme estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal. A juíza federal substituta Poliana Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, rejeitou o pedido do procurador da República, Frederico de Carvalho Paiva, para que fosse reiniciada ação penal contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia.
O processo de origem instaurado na Justiça Federal de Curitiba foi anulado pelo STF em abril deste ano, ao ser reconhecida a incompetência da 13ª Vara Federal da capital paranaense e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para analisar o caso. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. O Jornal da Justiça, primeira edição, volta amanhã. Boa tarde. Tchau, tchau.